Hora de conversar com o Felipe Killing. A Mônica trouxe esse recorte iraniano e o Killing vai falar agora sobre a reunião entre Vladimir Putin e o líder supremo do Irã por meio de um enviado, né? Por meio de um representante. Não é que houve uma viagem do Ayatollah até Moscou. Killing, conta pra gente, bom dia pra você. Tudo bom, Megali? Bom dia a você, Débora, Carla e a todos que nos acompanham. Abbas Araghchi, que é o ministro de Relações Exteriores da República Islâmica, tem sido o principal porta-voz, se reuniu com líderes europeus na semana passada e está em Moscou para essa reunião com Vladimir Putin. Ele teria inclusive levado uma carta do Ayatollah Ali Khamenei, que está escondido em algum bunker no Irã, e nessa carta teria um pedido para que a Rússia ajudasse mais o Irã. Os países são aliados, recentemente até assinaram um acordo de cooperação militar. O Irã vende aqueles drones kamikaze para a Rússia que utiliza na guerra contra a Ucrânia, mas a posição da Rússia, por enquanto, tem sido condenar de forma diplomática. Inclusive, aconteceu isso na reunião do Conselho de Segurança da ONU ontem, assim como a China e também o Paquistão. Resta saber o que o Irã espera do governo de Moscou. É muito pouco provável que a Rússia se envolva militarmente, até porque isso colocaria a Rússia em guerra com os Estados Unidos. E aí sim a gente estaria falando de uma terceira guerra mundial. O que o Irã precisa fazer? Decidir, né, qual que é o próximo passo, qual será a resposta. E é uma decisão muito difícil, porque se o Irã assimila o golpe, fica quieto e não responde de forma contundente, demonstra fraqueza. No Oriente Médio você não pode demonstrar fraqueza, e se esse regime demonstra fraqueza, ele pode cair. Se o Irã resolve atacar bases americanas no Oriente Médio, são cerca de 40 mil soldados americanos na região, isso vai forçar os Estados Unidos a fazerem mais bombardeios na República Islâmica. E Washington sinalizou que o que aconteceu no final de semana foi algo pontual, que não deve, mais uma vez, não deve voltar a atacar o Irã. Inclusive Israel, agora há pouco, chegou a informação, voltou a atacar a planta nuclear de Fordow, que é aquela planta que fica a 90 metros abaixo do solo, numa região montanhosa, que foi o local, inclusive, que os Estados Unidos utilizaram aquelas poderosas bombas conhecidas como Bunker Buster. Essas bombas são as mais letais não nuclear que o planeta tem. E aí uma outra opção, que está sendo cogitada, seria fechar o Estreito de Hormuz. O parlamento iraniano acabou aprovando isso no final de semana, mas quem decide é um conselho, mas é a canetada do Ayatollah Ali Khamenei. Mas isso seria cortar também na própria carne, porque o Irã depende do Estreito de Hormuz para exportar o petróleo. E aí se tem um outro gigante, que pode ser um personagem muito importante, a China. 45% de todo o petróleo que a China importa, e a China é a maior importadora de petróleo do mundo, passa pelo Estreito de Hormuz. Além disso, a Arábia Saudita utiliza o Estreito de Hormuz, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, e boa parte desse petróleo vai para a Ásia. Claro que vem para a Europa, também para os Estados Unidos, mas você afetando a Ásia teria um efeito cascata com disrupção em cadeias de produção. Os Estados Unidos teriam falado para a China pressionar o Irã a não fechar o Estreito de Hormuz. Não existe uma barreira física ali, né? Então o Irã poderia minar águas, bombardear navios, mas seria também um suicídio econômico, já que o Irã depende desse Estreito de Hormuz para exportar 90% do seu petróleo para a China. Houve uma movimentação, segundo analistas, nos últimos dias do Irã aumentando a exportação, talvez já prevendo que possa fazer algum movimento ali no Estreito de Hormuz. Seja qual for a decisão do Irã, nenhuma é simples, todas vêm com consequências bem difíceis. No momento, o Irã está tentando mobilizar aliados, mas os aliados que poderiam de fato fazer alguma coisa para reverter a situação, como Rússia e China, estão mais tímidos e falando apenas por canais diplomáticos. E eu repito o quão preocupante é a gente se sentir nas mãos de um cara que se comunica da maneira como o Donald Trump se comunica. Dizendo ali que o que está em jogo é você tornar o Irã grande novamente. Meu Deus do céu, criando um novo acrônimo, MIGA, ou coisa que o valha, Make Iran Great Again, horas depois
dos seus secretários terem acalmado o mundo, dizendo que não era disso que se tratava, era de um ataque preventivo, porque o Irã não tem condições de possuir armas nucleares, isso seria uma ameaça para Israel. Eu concordo que isso seria uma ameaça para Israel, até porque faz parte lá da existência do regime dos ayatolás a destruição completa de Israel. Então eu concordo que seria um risco. Mas os armamentos de Israel também não são um risco para os países da região? Quem está atacando não são iranianos, quem está atacando são os israelenses. Ah, mas estou atacando preventivamente. Bom, se começar a valer isso, meu irmão, aí justifica-se um ataque brasileiro à Argentina, vai que? Justifica-se o ataque russo à Ucrânia, justifica-se uma invasão territorial dos Estados Unidos ao México. Você nunca sabe quando os mexicanos vão resolver atacar os Estados Unidos. Bom, se você for nessa, de antes que me ataquem, ataco eu, não vai sobrar ninguém. Killing volta com outras informações a qualquer momento, então. Killing, bom trabalho pra você, boa semana. Valeu, até mais. Eu fico imaginando o Barack Obama